as interpretações corretas sobre os sinais dos tempos. Uma vez que já corrigimos os erros de interpretações acerca da expressão os sinais dos tempos, agora iremos considerar a maneira adequada para se entender esses sinais, mantendo o equilíbrio de opiniões. A. Os sinais revelam antes de tudo o que Deus já fez no passado. Conforme já visto anteriormente, discernir corretamente os sinais dos tempos tem implicações importantes para a nossa conduta diária. Pois ao invés de estarmos somente esperando o que irá acontecer no futuro, precisamos compreender o que Deus já fez no passado e está sempre em estado de alerta. Os sinais dos tempos revelam que a grande vitória de Cristo foi conquistada e que por causa disso a mudança decisiva na história aconteceu e que Deus está trabalhando no mundo, ocupado em cumprir as suas promessas e trazer à realização a consumação final da redenção. Portanto, entender corretamente o sentido da expressão sinais dos tempos significa, primeiro, remir o tempo porque os dias são maus, conforme o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 5:16. Segundo, andar como filhos da luz, conforme Efésios 5, versículo 8. Terceiro, mostrar em nossas vidas que estamos esperando a consumação. Romanos 13, verso 11 a 13. B. Os sinais apontam no futuro para a certeza da volta de Cristo. Os sinais dos tempos não contam o tempo exato do retorno de Cristo, nem quando sucederão os eventos que acompanham seu retorno, mas eles efetivamente nos asseguram que essas coisas certamente ocorrerão. Isto é, visto claramente nas várias vezes em que Jesus, ao se referir aos sinais dos tempos, usa a expressão "e então virá o fim", conforme Mateus 24, versículo 14, 29 e 30. O apóstolo Paulo também assegura esta verdade aos seus leitores, quando diz que aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Portanto, os sinais dos tempos são uma mescla do que já aconteceu e do que ainda vai acontecer. Eles retratam a tensão que a igreja vive entre o que já experimentou através da vitória de Cristo na cruz e o que ainda vai experimentar por ocasião de seu retorno glorioso. C. Os sinais revelam a antítese entre o reino de Deus e os poderes do mal. Jesus contou uma parábola na qual retratou o crescimento do joio no meio do trigo e assegurou que isto sempre seria assim, até que, na consumação dos séculos, que é a ceifa, o joio seria então arrancado e lançado no fogo. Isso significa que podemos esperar a continuidade da luta entre as forças de Deus e as de Satanás por toda a história do mundo, e os sinais dos tempos servem também para dar testemunho dessa constante batalha. Dentre os sinais que revelam esta confrontação estão: primeiro, a pregação do Evangelho que adentra os campos inimigos com grandes desafios, porém com muitas vitórias. Segundo, os ataques malignos que adentram ao seio da igreja, trazendo esfriamento e apostasia. Porém, antes de demonstrar a derrota da igreja, os ataques malignos revelam que as forças do mal estão enfrentando as forças do bem e que Deus está realmente trabalhando para que o seu projeto de redentor se concretize. D. Os sinais pedem uma decisão. Uma vez que entendido que os sinais dos tempos não são somente para o futuro e que aconteceram no passado e continuam acontecendo no presente, fica claro que ao percebermos a sua manifestação, precisamos tomar uma decisão. Através desses sinais, Deus continua convocando os homens a crerem em seu Filho para serem salvos. Os incrédulos, que não prestam atenção aos sinais dos tempos, terão esses sinais como um fator determinante no aumento de sua condenação, pois Deus deixou os sinais para que o povo possa crer, porém as pessoas acreditam se quiserem. Para os cristãos, os sinais são verdadeiros cânticos de alegria, pois ao olhar para eles, eles se regozijam, sabendo que Deus está trabalhando para concretizar a salvação, e ao mesmo tempo, esses sinais revelam que Ele está cada dia mais próximo à redenção dos salvos. Os sinais requerem vigilância constante.
Ao entender que os sinais dos tempos representam passado, presente e futuro, o cristão precisa estar atento ao estado de contínua vigilância, pois a qualquer momento o relógio de Deus pode marcar a hora exata em que Cristo deverá regressar. E somente aqueles que estiverem vigilantes, conforme Mateus 25, é que poderão entrar pelas portas eternas, a fim de gozar a verdadeira vida, paz e alegria ao lado do Cordeiro de Deus. Jesus exclamou: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42. No nosso próximo vídeo, os sinais dos tempos detalhados. Já chegamos a algumas conclusões acerca dos sinais dos tempos, e é necessário agora estudarmos cada sinal em separado, a fim de termos um esclarecimento maior sobre o assunto. Analisaremos os sinais dos tempos sobre o seguinte aspecto: sinais que evidenciam a graça de Deus, a proclamação do Evangelho a todas as nações, a salvação da plenitude de Israel, sinais que indicam a oposição a Deus, tribulação, apostasia e anticristo, os sinais que indicam o julgamento divino, guerras, terremotos e fomes. Eu espero você no próximo vídeo e se inscreva em nosso canal. Aqui é o professor Guilherme e um forte abraço. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.